Todo mundo no... Todo mundo com o celular aqui. Sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Donas, Conexão e Transformação, que traz essas lindas hoje. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada. Dona Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma alegria ter vocês aqui conosco, mais uma edição, e que sejamos leves, né? Aqui que a gente consiga trazer a leveza que todos merecem. Mulheres maravilhosas que inspiram, transformam. Muito bem-vindas. Obrigada. Thaís, nossa educadora financeira maravilhosa, palestrante. Sim. Érica, liderança feminina, empreendedora do ramo de festas. A gente tem muito conteúdo legal aqui para compartilhar com as mulheres. E hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente relevante, que é falar de liderança feminina, né? E o que dentro da profissão de vocês, você vê, para você, Thaís, o que isso está transformando? Né? O que você vê que essas lideranças femininas estão transformando dentro do seu cenário? Primeiro fala um pouquinho do que você faz, eu acho importante, e já fala um pouco sobre essa questão da liderança feminina. Tá. Bom, eu sou Thaís Cardoso, educadora financeira, e eu falo que eu ajudo a organizar as suas finanças, mas também aprender a tomar decisões de forma mais consciente, né? E a questão da liderança, inclusive, somos líderes juntas de uma outra rede aqui de network, e eu estou aprendendo demais com a Rê também, e eu vejo que essa liderança entre as mulheres traz muito o acolhimento. Acho que isso é importante nessa jornada, já que a gente acaba sofrendo um pouco ali dentro do corporativo, até questão, né, de assédios e tudo mais. Então, eu vejo que esse diferente é o acolhimento que a gente tem quando tem líderes mulheres. E para você, Érica, a Érica tem um grupo de mulheres maravilhoso também, né? Sim, então foi participar desse... Primeiro falar um pouquinho, né, de mim, me chamo Érica Clã. Eu trabalho há 7 anos, quase 8, como decoradora de festas e eventos. Eu sou bióloga, na verdade, de formação. E no mesmo tempo que nasceu a Clã Festas, nasceu também as Empreendedoras 55, na qual eu lidero junto com a Fabi Gonçalves, né? A gente nasceu em 2017, nos formalizamos em 2019 e o grupo nasceu desse lugar que a Thaís falou, do apoio, do acolhimento. Quando a gente formou o grupo, a ideia, a intenção era essa, é ter um espaço para se acolher, para se ouvir, né, para se ajudar, mas aí foi crescendo e você perguntou da liderança feminina, né? Eu acho que é muito impactante porque a gente começa a ter mulheres como inspiração, mulheres, a gente vê que não estamos sozinhas, que todas passam, né, situações semelhantes e que a gente pode, como a gente entende a dor da outra, a gente pode ajudar umas às outras, né, de forma mais efetiva e sincera até, né? Sim. Ô, Thaís, como você chegou nessa parte do financeiro? O que te levou aí pro financeiro? Bom, eu falo que eu não tive educação financeira dentro de casa. Então, minha mãe é empreendedora também, só que ela vivia endividada. Só que era o nível de não pagar contas básicas em casa. Então, cortavam a luz em casa. Não todo mês, mas todo ano eu passava por essa situação. Sim. E eu já tinha ali meus 15, 16 anos e eu não entendia o porquê disso acontecer. E isso me trouxe tanta angústia, me veio uma experiência tão negativa que disso eu falei, não, quando eu começar a trabalhar, eu vou sempre ser organizada. Até porque eu já era organizada na minha vida. Então, eu consegui trazer essa organização para o financeiro desde que eu comecei a trabalhar com os 18 anos. E eu fazia até coisas que eu fui aprender depois, né, na pós de educação financeira, que eu categorizava o meu dinheiro. Então, eu recebia em espécie, e aí eu separava ali um pouquinho para sair, um pouquinho para pagar as contas, um pouquinho para comprar roupa. Então, eu já fazia isso, onde me ajudava a organizar o dinheiro. Enfim, acabei indo para a área da engenharia, né, de exatas, sempre gostei de números, tive facilidade com a matemática, com a física, e depois de um tempo não estava feliz. Como que eu fui parar no financeiro, planejamento financeiro? Tive uma oportunidade de trabalhar em uma empresa aqui em Santos, e aí que eu entrei nesse mundo, nesse universo. Eu falei, caramba, eu posso ajudar as pessoas.
Porque o que eu fazia lá atrás, as E pessoas aquilo- não fazem. e E aquilo é que o você básico. passou, né? E foi o que eu passei, exatamente. E hoje eu tô aí 2 anos atuando na área de educação financeira. Então, hoje eu sou consultora financeira, ensino aí as pessoas a saberem se organizar, a fazer um planejamento financeiro, também aprender a investir o seu dinheiro. E como nasceu a Clã Festas? A Clã Festas nasceu de uma forma muito despretensiosa, muito. Né? Eu sou bióloga, eu comentei, né? Eu sempre fui da área, sempre trabalhei. Só que eu me mudei, depois que eu casei, meu marido me enganou, né? Porque eu sou filha de militar e nunca me mudei. E mineira, né? Você é mineira, Não, né? carioca. Carioca? Nossa, se eu falei isso, Sim. tem um sotaque. Sim, carioca. E aí, quando o marido que era economista, era não, né? Ele é economista, a gente casou, pronto, começaram as mudanças. Então foram várias cidades, para resumir. Meu filho mais velho é catarinense, a minha caçula é manauara, e fora eles, toda a família, com exceção do meu pai também, que é catarinense, é tudo carioca, tanto a minha quanto a dele. E aí, enfim, nessas várias mudanças, quando a gente chegou em Santos, as minhas especializações, digamos assim, né, na área da biologia, eu não encontrei espaço de pesquisa, eu fiz bacharelado em genética, então é um bacharelado mais específico, e fiz o mestrado com vírus. Então, eu sempre gostei em São Paulo, eu trabalhava numa empresa privada, mas era com câncer. Então, sempre era muito voltado para a área de doenças humanas, né? E eu não encontrei esse espaço aqui em Santos, porque é mais voltado para a ecologia, para a biologia marinha, né, naturalmente, Sim, né? verdade. E enfim, e aí eu tive uma primeira passagem que foi rápida, em 2014, 2015. Aí foi quando a gente foi para Manaus, que eu tive a Maria. E aí lá eu comecei a trabalhar com coisas manuais, com papel, com EVA, comecei a fazer centro de mesa, lembrancinha, mas foi aparecendo assim. Fiz amizade com uma menina que era engenheira e trabalha com decoração de festas, e aí eu comecei a ajudá-la quando ela ia fazer as montagens, principalmente no condomínio. E aí ela foi me ensinando e tal, eu falei assim, é uma opção, né, empreender. O que é esse negócio aí? Porque eu não tinha nenhuma referência, né? E nem de CLT, isso que é engraçado, porque a maioria fala ou é empreendedora ou é CLT, né? E eu sempre fui bolsista, né? Com exceção das escolas que eu trabalhei, né? Que eu dei aula, eu sempre fui bolsista, enfim. E aí, quando eu voltei de Manaus, eu fiquei em Manaus só 1 ano, quando eu voltei, a gente voltou para Santos, eu já sabia da realidade aqui na minha área. Aí eu pensei, cara, e agora? Aí eu comecei a frequentar grupos de mulheres empreendedoras, né? E aí comecei a pesquisar, a estudar sobre decoração. E aí uma amiga minha, que tem até hoje um buffet móvel, ela precisava de uma decoradora para cliente dela. A Érica me ajuda, porque a minha já não está mais trabalhando com isso. E aí eu falei, gente, mas eu não sou decoradora, né? Uhum. O nome Clã Fest nem existia. E aí o marido, e você tá esperando o quê, né? Tipo, você joga. quer ter experiência sem fazer, sim. né? Aí eu falei, então tá bom. E aí foi isso, aí comecei a fazer. Então e aí foi ela que te encontrou, na verdade. Foi, né? a gente fazia parte do mesmo grupo de mães Não, eu digo a Clã empreendedoras. Festas que encontrou você, não foi você que foi Foi, ela atrás. que buscou, então vem cá fazer isso. E aí foi muito legal porque eu descobri habilidades que eu achava que eu não tinha, né? De manuais, de criatividade. Achou dons, né? Achou dons Que eu, escondidos, né? aí depois a gente vai lembrando, né? Tipo, nossa, quando eu era criança eu ajudava a minha mãe bem nisso, assim, né? Eu ajudava, porque minha mãe sempre foi muito do trabalho manual. Aí a gente vai conectando, Eu tenho né? uma Minha história família também que eu também. conectei. Quando eu era criança, eu adorava brincar de professora. Olha aí. Adorava brincar, colocava os bonequinhos lá, fazia as lições. E no ensino médio, eu lembro que eu também adorava ensinar. Porque eu lembro que eu entendi que eu ensinando o outro, eu aprendia mais. E hoje o que eu faço é ensinar. Sim. E eu também demorei pra fazer essa conexão, mas eu falei, caramba, já tá lá desde a minha infância. A minha mãe era Olha professora, que né? legal. Então eu também sempre tive nesse lugar do brincar, do ajudá-la, quando era adolescente, de corrigir prova, porque ela era do Fundamental 1, né? Então eu ajudava. Sempre dei aula particular desde que eu ainda estava na escola, hoje ensino médio, né? Eu dava aula particular para amigos, assim, né? Para filhos e tal, de amigos da minha mãe, enfim. Então, é muito legal isso, né? Que depois a gente vai... Vai lembrando. Gente, vai eu- trazendo... Olha, lá em casa, minha trazendo a avó faz crochê, borda. Minha mãe com festas. É incrível. Faz também tricô, crochê, trabalhos manuais. Agora eu, gente do céu.
Eu pulei essa fase. Eu Porque não sei não é dá. você pregar um botão. Eu não consigo. Então, essa parte de costura, a única coisa que eu sei fazer é pregar o botão. O resto. Mas brincar de escolinha eu brincava bastante. E é engraçado porque eu também sempre tive esse perfil de liderar, sabe? De querer tomar frente, de organizar, de organização. Quando eu paro para pensar na infância em relação à minha escola, eu penso nisso. Por exemplo, trabalho em grupo. Eu era que organizava, que dividia, que calculava o quanto ia gastar de material, era eu que fazia. Essa para cálculo eu vou falar para você. Não pode dar um passo pro lateral que eu falo, não, mas deixa. Não, amiga, isso é dinheiro. Gente, não, tem centavos. Mas eu, ao contrário de você, eu não tinha esse perfil, eu não lembro de ter esse perfil de liderança na infância. Eu fui ter depois. Porque eu era muito tímida. Eu passei por uma fase primeiro do bullying. Eu sofri muito também bullying. sofri. Eu era muito gorda na infância. Então eu passei por essa fase. Mas aí depois eu acho que eu me transformei e passei de ser a pessoa que sofria bullying. Da turma do fundão. A do bullying. Mas eu era do fundão também, tá? Eu era do fundão. Eu era inteligente do fundão. Eu era que passava cola pro Pronto. pessoal do fundão. Eu tive Essa épocas também. assim, então eu era do fundão, fui da frente, tive todas as épocas. E na questão e da liderança, como é que veio o Empreendedora 55? Como é que surgiu? Então, foi bem na mesma época. Isso me ajudou muito com a Clã Festas, né? Foi bem na mesma época. A gente, na verdade, era de um grupo de mulheres empreendedoras que acabou, a líder, né? Acabou desfazendo o grupo no WhatsApp. E aí a gente ficou meio sem a referência, tipo, alguns grupinhos mais de amigas, né? Próximas. E, nossa, mas como assim, né? Acabou. A gente não pode ficar sem esse apoio, né? Sem esse grupo. Vamos formar o nosso. E tanto é que eu não lembro do primeiro nome, mas era alguma coisa de amigas, sabe? Amigas da Baixada, alguma coisa de... O nome tinha amigas, não tinha essa pretensão de ser um grupo, né, de mulheres empreendedoras para desenvolvimento, para crescimento que é hoje, né? E de network e tal. E então ele nasceu também de forma despretensiosa, assim, pra gente ter aquele grupinho ali de amigas que se apoiam, né? E aí o grupo foi crescendo, que as amigas foram chamando as amigas, e aí o grupo foi crescendo, a gente começou a fazer os encontros presenciais, e aí a própria demanda das empreendedoras que faziam parte do grupo levaram a mim e a Fabi a estudar. E a se posicionar mesmo como líderes delas, de orientar, e aí como que a gente pode, então, ajudar essas mulheres a não fazerem parte da porcentagem, né, de negócios que morrem nos primeiros 2 anos, liderados principalmente por mulheres, enfim. Que a gente entende, a gente, aliás, tem certeza que não tem nada a ver com competência. Então, esse era o desafio. Tipo, a gente não pode deixar esses negócios morrerem, né? Porque... nós falamos no último muito relacionado à autoconfiança, né? Sim. E que bom que esse olhar está começando a mudar, porque até bem pouco tempo atrás, pouco até se falava nisso, né? E elas não enxergavam essa necessidade de se olhar diferente, né? De olhar para esse lugar, né? Enfim, mas aí foi disso. Aí, pelas demandas das mulheres mesmo, a gente começou a estudar e começou a entender que a gente podia, de alguma forma, fazer diferença na vida delas, fazer diferença no negócio delas. E aí, graças a Deus, o grupo foi crescendo e a gente passou a ter encontros mensais, o que trazendo, né, palestras com temas relacionados ao empreendedorismo, principalmente feminino. E aí foi isso, já vai fazer 8 anos. Olha, nossa, que incrível. Thaís, você acha que para você, grupos de network de mulheres faz diferença na vida? Ah, com certeza. Eu comecei muito no digital, focado muito no digital. E eu entendi que, não, peraí, não existe só o mundo digital. E comecei a ir pro network presencial. E para mim fez total diferença. Porque eu falo, né, cada um pode aprender alguma coisa. Sim. E eu posso ensinar alguma coisa também. Então, é uma troca linda. Porque a gente tem experiências, cada um tem a sua história. E para mim fez diferença na minha evolução. Eu senti que eu evolui muito nessa questão do network só de fazer essas trocas, essas conversas.
E, então, eu venho me desenvolvendo aí, então, já há 9 meses, ainda mais por conta desses network, que a conexão realmente faz diferença. A gente vê que quando a gente começa a ir para eventos de network, principalmente de mulheres, né? A gente muda cabelo, a gente muda roupa, começa o linguajar, muda, a gente começa a se inspirar em outras pessoas. Sim. E eu vejo que na maioria das vezes as pessoas pensaram sempre igual, né? Gente, eu queria conhecer gente diferente, fazer algo diferente. E aí entra num grupo de network e começa a fazer total diferença, né? Teve algum caso do grupo de vocês que você hoje olha para a pessoa e fala, nossa, é outra pessoa? Tem mais de uma, mas tem uma especificamente, hoje ela está com a gente na diretoria, que é a Dayana, e ela é um caso que sempre quando faz essa pergunta, e sempre fazem pra gente essa pergunta, a gente sempre fala dela, porque nos primeiros encontros que a gente fez foi no Sebrae, né, que o grupo era 40, 50 mulheres. Aí, como foi crescendo, não foi cabendo também no Sebrae, a gente procurou outro espaço, mas os primeiros foi no Sebrae. E aí, a Fabi, para quem conhece, né? Tem aquele jeito expansivo e traz todo mundo. Fabi, beijo! Tá linda. E ela me ajudou muito. Isso é que é legal, assim, de... Ela com esse jeito expansivo, eu também era assim, eu sempre fui muito tímida. E ela me colocou nesse lugar, tipo, vai pra frente, vai falar, vai pro microfone, vai se expor, né? E então eu poderia até ser um case. Mas enfim, a Day, ela começou a chorar quando era para fazer o pitch. Quando chegou na vez dela de falar, o temor dela era tão grande que ela começou a chorar. E aí a gente foi, acolhe, as meninas abraçaram ela e tal. E aí a Fabi começou a trazer e conversar, e a gente levava ela nos espaços, aí não, dá a mão para falar, né? Fala junto aqui comigo, enfim. E aí ela percebeu que ela precisava mudar e ela começou a buscar ferramentas e cursos para ela mudar, sabe? E a gente colocou ela em podcast, em programas de televisão, que às vezes tem gente que pede ajuda pra gente, né? Preciso de uma empreendedora que seja assim, assado, que trabalhe com isso, para uma entrevista, enfim. E a gente começou a colocá-la em testes, né? Mas foi muito legal porque ela quis mudar. Isso é muito importante, isso é né? exatamente. Muito Ela importante. quis A gente tem que mudar. partir, que nem eu falo, a gente apoia, a gente dá curso, a gente dá capacitação. Exatamente. A gente dá network, a gente dá oportunidade de conexões. Só que a pessoa precisa Tem querer mudar, exatamente. né? Precisa se transformar de verdade, Exatamente. E ela se transformou hoje. Ontem mesmo a gente estava em reunião, eu falei, Day, pra você pitch não é mais problema. Aí ela, não é bem assim. Eu falei, é sim. E hoje, nossa, ela é completamente diferente. Com ela mesma, né? Ela como pessoa, posicionamento dela e ela como empreendedora. É muito legal, assim, muito lindo de ver, assim, sabe? Que Mas legal. o que você vê em questão da sua evolução? Você se vê que você também evoluiu nessa parte Não. de começar o network, né? Com certeza, foi o que eu falei. Eu vi a minha evolução porque eu fiz parcerias, eu troquei serviços, e esses 1-a-1 que eu fazia, eu juro, todo 1-a-1 eu falo até para as pessoas, a gente como líder tem que orientar hoje. Anota, deixa um papel do lado, uma caneta, porque você vai ter algum insight, você vai ter alguma dica ali que pode te ajudar. Então, juro, eu anotei tanta coisa e assim, eu até separei um caderno só para as anotações referente ao trabalho mesmo, de tanto insight, de tanta dica que eu tive, de tanta troca que eu tive. Então, e você vai aprender um pouquinho de cada coisa, porque empreendedorismo é isso. A gente precisa saber muitas coisas, então são muitas habilidades para se desenvolver. Sim. E aí eu fui anotando, pegando dica aqui, insight, e eu vejo assim a minha diferença de 9 meses atrás para hoje. Com certeza. Eu acho que a grande mudança, assim, quando a gente começa a participar dos eventos, que quando a gente se propõe a participar dos eventos de network, a gente está se colocando em movimento. Sim. Então, eu acho que é natural que a gente se coloque em movimento, a gente se coloque em exposição. Então, eu acho que fica meio natural o nosso crescimento, né? Porque é isso, veio da gente, da nossa decisão
de querer, de ser melhor, de fazer diferente, de aprender. Então, acho que meio que naturalmente a gente se coloca em movimento, a gente vai se crescendo, né? Acaba E tendo inspirações, e quando você chega e ouve outras histórias, né? Sim. Histórias semelhantes à sua, Sim, exatamente. que possam contribuir para a sua evolução, eu acho que te dá forças, né? Forças de falar, poxa, eu posso, eu vou chegar lá, né? Sim, exatamente. o evoluir, né? As pessoas, às vezes, nós precisamos nos espelhar em outras pessoas para a gente conseguir mudar, né? Nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta. E às vezes... Que bom que eu estou aqui, então. Olha que coisa boa, né? Porque se você anda com 5 pessoas que reclamam, você vai ser a sexta. Se andar com 5 pessoas mal-humoradas, você vai ser a sexta. Então, se você anda com 5 mulheres que são empreendedoras, você vai ser a sexta, né? Você vai começar a evoluir também, porque não tem como você entrar num ambiente onde te eleva para cima. Se você não quiser essa mudança, você não vai conseguir ficar nesse lugar. Você vai acabar saindo, né? Eu falo que a partir do momento que você é a pessoa mais inteligente da mesa, Tá na hora de troca de mesa, né? Sim. Isso não, esse ditado para mim é incrível, porque Com certeza. realmente é o que a gente quer trazer, né? Quando a gente fala de lideranças femininas, é realmente trazer para esses grupos essa questão da inspiração. E fala, quem é a líder que inspira vocês hoje? Se fala assim, uma liderança feminina que inspira, né? Você olha e fala, poxa, eu acho que essa pessoa me transformou, me inspirou. Bom, eu tenho 2 hoje, referências femininas. A Bianca Andrade, famosa Boca Rosa, e a Natália Arcuri, com certeza, da área de finanças. Inclusive, antes de eu entrar nesse mundo do planejamento financeiro, eu fiz o curso dela, ela me ajudou em várias coisas, então, para mim, ela é uma inspiração. E a Bianca Andrade também, por ser mãe, ela fala muito disso, né? Porque às vezes a gente se cobra muito, eu não sou mãe ainda, mas o que ela falou, né? Se cobra muito e às vezes ela tá sendo mãe e tá se cobrando porque não tá trabalhando. Não, e Então também tem né? essa questão, uma né? empreendedora incrível, Exatamente, né? ela começou do Bianca, zero exatamente. também, na internet, igual também a Natália Arcuri. As 2 vieram da internet, né? Sim. E para você, Érica, quem é a liderança que te Que, inspira? se for pensar em alguém conhecido, eu diria a Camila Vidal. Eu sou aluna da Camila Vidal, que inclusive mora aqui em Santos, né? Ela não é daqui, mas ela mora aqui em Santos, que ela tem a Moving Girls, não sei se vocês conhecem. Eu acho ela incrível, assim. E eu não sou muito de seguir, assim, nas redes, sabe? Não sou muito das redes sociais. Mas ela eu gosto muito. Mas eu não sei se eu saberia dar nomes específicos, mas as lideranças dos grupos femininos, e a gente tem muitas hoje, né? A gente ainda comentou ali nos bastidores, tipo, o quanto de grupos de mulheres que a gente tem, que no fundo o objetivo, é o mesmo, Sim. né? Mas cada uma do seu jeito. Tem um perfil né? diferente, Exatamente. mas no final dá fazendo a mesma de um coisa, jeito né? diferente. E que aí você soma, né? Porque cada uma faz de um jeito diferente e você soma aquilo e fica muito mais potente, né? Por isso que a gente vê mulheres circulando por esses vários grupos, né? Então, eu acho que as líderes desses grupos de mulheres sempre me trazem alguma inspiração. Que legal. Incluindo as líderes das donas, né? sim. Foi um prazer conhecer as duas. Estamos juntas sempre. Sim. E a Thaís também não falou, porque ela é líder também. Ela tem um grupo de mulheres que ela faz, eu acho muito legal, eu até comentei no último episódio, porque ela consegue, assim como eu tenho o mercado financeiro e o Donas, que eu falo que o Donas me traz a leveza, a humanização. A Thaís também tem, né? Ela também trabalha no mercado financeiro, com o mercado financeiro. E ela tem um grupo de mulheres que pratica esportes na praia, né? Tá, fala um pouquinho sobre isso. Sim, exato. Na verdade, quando eu entrei nesse mundo de network, depois de um tempo que a gente começa a conhecer as mulheres, eu comecei a perceber que eu era uma referência para elas em questão de fazer atividade física, de fazer esporte. Então, vinham me perguntando, Thaís, e o beach tênis? Thaís, e o yoga? Thaís, não sei o quê. Fit dance. O beach dance também, eu gosto de dançar. Aí eu tava assistindo um podcast, a pessoa falou alguma coisa que eu falei, é isso. Não tem encontros esportivos nesse mundo do network, para essas mulheres empreendedoras. Eu vou fazer. Porque eu já não faço... Eu vou.
no verão. Não, mas deixa eu contar, Erika, que ela faz os encontros domingo, 7 horas da manhã, às vezes. Não é difícil, gente? Fala sério. Não, eu juro, é quase impossível. Eu Não, eu prefiro. entendo. É que por causa do frio, eu sei que o frio espanta, né? Mas o intuito que eu percebi foi, na verdade, incentivar essas mulheres a Super praticarem alguma atividade Sim, física, sim. a conhecerem um esporte, assim como eu conheci o beach tênis e me apaixonei. E hoje eu faço aula. Então, na verdade, o intuito é trazer para esse mundo, porque saúde eu acho que é o principal, Sim, é a nossa sim. base, é a nossa estrutura de vida. A gente precisa ter saúde para conseguir fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa. E também elas vão se conectar com outras mulheres. Então, os encontros são esportivos e para empreendedoras. E eu vou diversificando. Então, eu faço de canoa havaiana, faço de beach tênis, faço de yoga. Então, estamos aí indo pro terceiro encontro. Não desista de mim, por favor. Não, eu fico sempre Nem de chamando mim. vocês. Eu vou, né? eu Eu vou. mando mensagem, vou Mas deixa eu chamando. esquentar. Eu tenho um probleminha eu divulgo bastante, mas Eu ajudo eu nessa preciso parte, ir, né? Não, eu vou. Chegando o verão, eu vou. É. Pode me cobrar que eu vou. No frio, gente, eu sou uma tragédia no frio. Frio, eu quero ficar dentro de casa, Sim, tomando coisa sim. quente. Ah, eu sou Não, uma no tragédia, verão, na primavera aconselho. já melhora. É, já vamos marcar o setembro, próximo setembro pra já tá setembro. melhor, é. Apesar de que eu me desafiei, quando eu entrei na canoa havaiana, eu entrei em maio. Eu entrei no auge do frio. É verdade. E eu me forcei aí Aí. entrar. Imagina, eu detesto água gelada. E eu me desafiei nesse ano que eu entrei na canoa havaiana, que foi entre maio e junho, mais ou menos. Eu lembro que você comentou comigo, você ficou Exatamente, até o final do ano. fiquei até o final do ano entrando na água gelada. Aquilo ali pra mim foi muito bom, foi um desafio em questão de quebrar algumas coisas que a gente fala, ai, não quero. Agora que eu não tô afim mesmo não, mas... E isso é muito importante, né? Eu falo que a gente precisa ter coragem para ter essas mudanças, né? E o que a gente tenta como líderes e nessa parte de inspiração é realmente trazer essa coragem, fazer algo que você nunca fez, né? Mudar a forma como você vê algumas coisas, escutar mais as pessoas, né? Então, esse ponto que você trouxe de se permitir entrar numa água gelada que você nunca entrou, né? Fazer uma aula de beach tênis que você nunca fez, eu acho que isso realmente Isso. inspira as mulheres, né? Muito. Exatamente. E fora que a gente também pode trazer isso para a questão da liderança e para o trabalho em equipe. A canoagem é um trabalho em equipe. O Sim. beach tênis é um trabalho em equipe. Sim. Na canoa tem a pessoa que está ditando o ritmo, que é o líder da equipe. Então a gente pode até trazer também o esporte para ver a questão da liderança, trabalho em equipe, que também tem tudo a ver. O que você um vê assim que desenvolvimento, foi desafiador que você já fez Agora, num geral ou no esporte? no seu esporte? No esporte? No esporte. Lidar, eu trabalho em equipe. Eu tenho essa dificuldade. Eu sei liderar, estou aprendendo, estou evoluindo, mas trabalhar em equipe porque entra muito da questão. Eu sei fazer do meu jeito, é a melhor que Olha, tem. volta no E delegado. volta novamente, porque eu tenho essa dificuldade em trabalhar em equipe. Eu percebi isso com o esporte também. Então, isso para mim é um desafio. Mas eu tinha essa dificuldade também. Eu, como gerente geral, logo que eu assumi o cargo, eu tinha uma dificuldade imensa de trabalhar em equipe. Sempre trabalhei, mas como eu não era a protagonista, né? Eu não era líder, eu era fazia Liderada. parte, né? Eu era liderada. E aí um gestor me falou uma frase que eu levo comigo até hoje. Para você inspirar e capacitar, você precisa delegar. Senão você não capacita e você não inspira. Porque a partir do momento que a pessoa se desenvolve, ela começa a te enxergar como um líder realmente, né? A partir do momento que ela se sente transformada de alguma forma, ela começa a te ver como líder. Então, se a gente não sabe delegar, primeiro que você fica sobrecarregada, Sim. né? Você tem tudo nas suas costas. E segundo, que a pessoa que está do seu lado não se desenvolve. Exatamente. E trazendo isso pro esporte, você não consegue fazer nada sozinho, dependendo do esporte, que Sim. se é dupla, se é em grupo. Não dá, você tem que saber Enquanto você estiver delegar. lá sozinha, tudo bem. Gente, nem o tênis. O tênis você precisa de alguém para pegar a bolinha, não é? Tudo precisa de alguém, né? E para você, Sim. Érica, o que foi realmente assim desafiador
nessa Desafiador. questão? Pode ser tanto na questão da liderança, trazer algo relacionado a isso? Eu acho que foi a exposição, foi exatamente vencer a timidez. Eu era muito tímida. A ponto de quando amigos de colégio, por exemplo, até da faculdade, que souberam depois que eu virei professora, porque eu não queria fazer licenciatura. Eu entrei para fazer o bacharelado e ponto. Quando eu estava para me formar no bacharelado, eu pedi manutenção da matrícula para fazer a licenciatura, para ter uma garantia ali de um emprego, né? Pelo menos espaço para professor tem. E eu amo dar aula, tá? Eu amo dar aula. E aí as pessoas me encontravam, tipo, cara, como assim você está dando aula? Eu falei, mas estou eu e meus alunos ali dentro das 4 paredes, está tudo certo. Então eu era muito tímida. E aí foi muito desafiador eu me colocar nesse espaço da líder, de me expor, né? Porque eu estava sempre na coordenação ali do WhatsApp. Sempre na coordenação do evento, mas no bastidor, né? E aí que eu falo que entrou a Fabi, né? Que ela começou a me colocar, e vai, e fala. Você está organizando, então você vai falar. Então eu abro e encerro o evento durante todo o meio do evento, né? Se você organizou, então tu vai falar, então tu vai. E aí a gente chegou um certo momento também que a gente precisou se dividir, né? Por demandas profissionais minha e dela, né? Particulares. A gente não tem só as empreendedoras 5-5, né? A gente passou a se dividir nos grupos de network, nos encontros, nos espaços. Então, eu vou ter que falar, né? Agora eu vou ter que falar das empreendedoras, por exemplo, né? Então, acho que o maior desafio foi esse, foi me expor e falar, e aí hoje eu já palestro, né? Já palestrei, já dei aula em cursos, enfim, foi muito desafiador. Desculpa, Rê. E eu inspiro as mulheres realmente a perder o medo de falar. Porque quando você mexe com essas pessoas, com essas caixinhas, tem tanto conteúdo rico lá dentro. E aí você começa a tirar e você vê o quanto é importante a gente se comunicar e trazer conteúdo para as outras pessoas, né? Sim. Então eu falo para elas, fala, não tenha medo. Muitas vezes é por medo da crítica. E tá no lugar da autoconfiança que você falou. Exatamente. Tá. E Thaís, você agora nesse mundo de palestra, conte para nós como você tem se visto, quais os desafios que você tem visto, que você tem ultrapassado entrando para essa parte de palestras? Muito boa pergunta. Eu percebi que indo nesses encontros de network, a gente tem que ir lá na frente fazer nosso pitch com o microfone, isso foi me destravando cada encontro e eu fui vendo que eu fui evoluindo. Até que, recentemente, faz um mês, eu consegui dar minha primeira palestra presencial. Estava até comentando no bastidor aqui com ela que eu não fiquei nervosa quando eu peguei o microfone. Acho que esses encontros de network, mesmo que seja ali 1-2 minutos, foram me preparando para quando... Trazendo a confiança na hora de estar ali na frente e fazer. Apesar também que o assunto era algo que eu amo falar, então isso me deixou um pouco mais confortável. E eu nem fiquei nervosa, assim, zero. Mas eu lembro até hoje, a primeira vez que eu peguei no microfone, eu tremia por dentro. Eu não aparentei, mas por dentro eu tava tremendo, assim. Então, realmente eu consigo ver nesses 9 meses a minha evolução. E você trouxe algo que é importante que eu ouvi eu amo o Jerônimo Temer, né? Sim. E ele falando que tudo é treinável. Exato. Tudo é treinável. O ser humano é. Tudo. Então não dá, eu não consigo, consegue. Treina para você ver se você não consegue. Né? Então a gente consegue perceber a sua evolução, tá? Sim. Porque, né? Sim, evoluiu sim. bastante. Assim. Os podcasts, né? Hoje, acho que já é aqui hoje, acho que é o 7º ou 8º que eu vou. Então, eu consigo ver minha evolução. Só que no primeiro, quando eu fui, eu me assisto. E eu vi que eu tinha muito vício de linguagem. O que eu fui? Fui atrás de curso de oratória. Então, eu sempre também tô me desafiando a estar me desenvolvendo. Né? Eu busco o conhecimento. A oratória, ela realmente é ajuda importante. Muita gente na questão da fala, o vício de Sim, linguagem. exato. Né? O né, tá. Tá, Eu tenho né? Vocês já perceberam que eu falo né? Eu preciso fazer uma oratória. A oratória, ela ajuda bastante na fala contínua, né? De não ter aquela coisa de que
Sim, muita gente faz, né? O gaguejar muito, né? A oratória, ela ajuda bastante. E Érica, em questão de você que era tímida, ao falar, como é que você se sentia? Tinha os vícios de linguagem ou coisas assim parecidas? Eu tinha pavor, na verdade, né? Eu acho que eu não tinha muito vício de linguagem, mas eu tinha muito esse do ficar pensando o que vai falar. E quando eu tinha as apresentações, ou da faculdade, do colégio, essa empresa que eu comentei de São Paulo, ela fazia workshops semestrais e às vezes em inglês, nossa, eu morria. Eu acelerava a minha fala. Eu me lembro que o meu pai, na apresentação da logo, monografia, é porque eu decorava. Eu tinha que decorar absolutamente tudo. Minha defesa do mestrado, sei lá quantos mil slides, tudo decorado. Então eu ia, né? E aí meu pai era o meu controlador, tipo... Calma, fica tranquila. E aí quando eu comecei a pegar mais confiança no falar em público, né? A confiança levou isso também, né? Eu não preciso decorar, eu sei o que eu vou falar. E a né? prática, a experiência também. Exatamente. Então você já fala de forma mais pausada, né? Você consegue ouvir no sentido de fazer leitura, né? De você ver as pessoas, a reação delas, né? Se tá com um ponto de interrogação ou se tá com um olhar atento, né? Então, isso tudo foi, aos pouquinhos, melhorando. Fui aprendendo. E a própria sala de aula, né? A sala de aula é uma escola... Não, e a maior dificuldade é você controlar o cérebro com a fala, né? Você sabe que isso acontece, né? Porque não é tudo que você... pensa que deve falar. Uhum. E o processo de comunicação ele é extremamente complexo. Então, entre o cérebro e o que você vai falar, tem que ter o grau de comunicação entre os dois para que você consiga se comunicar de forma assertiva. É verdade. Eu tinha muita preocupação com isso, de que forma eu vou comunicar o que eu estou pensando. Então, isso às vezes me paralisava. Hoje não, eu vou falando que eu tô... Lógico, né? Nem tudo que eu penso eu falo, mas tá mais fácil, assim. Eu acho que se você não tem esse medo de se comunicar de forma, né, do que eu vou falar, será que a pessoa vai entender? Poxa, se ela não entender, você fala de novo, não tem problema, né? Então, se comunica. Eu já sou a pessoa dos bastidores. Assim, pra mim, me intimida. Isso me intimida. Me deixa intimidada. Vídeo, agora, até hoje fazer stories pra mim. E essas coisas vídeo, pra eu não fazer consigo vídeo fazer. é 300 vezes pra gravar, pra conseguir fazer alguma coisa. Agora me coloca pra falar com uma pessoa, vou embora, é o dia inteiro falando. Agora me colocar em situações assim, pra mim tá sendo desafiador. É um desafio meu, imagina, né? Aqui eu fico... Eu te entendo. Né? E você gravar stories, você gravar vídeo, isso pra mim, eu tenho assim 300 mil ideias, mas se for pra eu começar a conversar com você e falar, eu falo tranquilamente. Colocou aqui que tá me gravando, eu já exatamente. Parece que a mente dá um blackout. Mas né? você busca a perfeição? Porque quem é muito perfeccionista, Não isso também sou, acaba eu não- atrapalhando. Então, o meu problema eu não sou perfeccionista, eu não sou uma pessoa do detalhe, eu tô começando a me colocar, a olhar pro detalhe. Mas a câmera, ela A me câmera intimida, mesmo. o microfone, ele me intimida. Então eu já quero, toma, passa, próximo. E aí, não é pra falar na câmera, eu vou, converso. Eu não com sabia você. disso de você. Eu tenho essa tenho pavor, dificuldade. ainda eu tem tenho coisa essa da dificuldade. câmera. Mas E em aí 2000... eu me de sinto câmera travada. eu também eu tenho. Não, eu não me sinto então. parece Tão que eu confortável, fico assim. robótica, né? Mas Isso o me podcast incomoda. vai te ajudar. Em 2019 eu fui convidada para ser mediadora, ficou 2 ou 3 anos, de mediadora de um podcast também. E aí eu tive que... Também me ajudou bastante a desenvolver, porque eu tinha que perguntar. E era ao vivo. Então tinha as perguntas que vinham da hora, eu gosto daquela ali. coisa leve, sabe? Sim, o sim. suave, que nem... tem que ficar assim. Tanana. Gente, me conta. Não acredito. Jura? Eu gosto desse tipo de coisa, da espontaneidade. Sim. Quando você parece que fica um pouco travado,
me incomoda, porque eu sou muito expansiva também, né? Eu gesticulo muito, eu falo muito com as mãos, com os olhos, então se eu não estiver gostando de alguma coisa, você vai ver na minha cara que eu não tô gostando daquilo ali, e isso daqui parece que fica assim, ó, falando, eu não tô gostando de você, mas eu tô aqui enfrentando os meus... Mas é isso, é treinável. Daqui a pouco você vai estar amiga dele. Preciso virar best friend de um microfone, que ele ainda não é meu amigo. E Eu falando gosto dessa disso. questão de treinável, tem uma técnica que eu li, que eu achei muito interessante. Para você treinar essa questão do discurso, do que você vai falar, você escrever antes. Sim. Então, antes você escrever o que você está pensando em falar, ler em voz alta, para depois... E você vê, é treino, né? É treino. Tudo é treino. Isso eu ainda faço porque eu decorava tudo, né? Então, o hábito de escrever exatamente... Já tava, né? É que eu já não estou mais nesse lugar de escrever exatamente tudo, detalhe, mas é isso, escrever, preparar, escrever... A minha irmã fazer era a muito leitura. tímida. Sabe como ela perdeu a timidez? Ainda é um pouco. A gente não perde completamente. Né? Mas ela começou a apresentar trabalhos na faculdade. Ela pedia para apresentar. Falava, não, eu tenho que perder isso. Então, por isso que eu falo que se você não superar isso, não passar por cima do teu medo, não vai sair do Tô lugar, aqui né? superando o meu. Isso, amiga, supera. Continue. Eu não gostava muito, não, de apresentar trabalho na faculdade. Não gostava. Tanto por isso que eu falo que foi depois que eu entendi, né? Que eu era assim, tinha um perfil de liderança, que fui destravando. Foi quando eu fui para a área mesmo do planejamento financeiro, porque antes eu não olhava para isso. Então entra muito a questão agora do autoconhecimento, porque antes de eu entrar no planejamento financeiro, eu estava em busca do autoconhecimento. E isso me fez também enxergar muitas coisas das quais eu não tinha percebido em mim. Então, eu entendi meu perfil, entendi minhas qualidades, entendi meus defeitos e fui atrás de conhecimento. E, claro, também de especialistas que poderiam me ajudar nessa minha evolução. Então, isso foi, para mim, essencial. A autoanálise, né? A autoanálise também. de si própria é sempre necessário a gente fazer, né? Porque na maioria das vezes a gente quer analisar o outro, mas a gente não se analisa, né? Não vê realmente o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Ou só olha os defeitos, Exatamente, né? Ou olhar somente os defeitos, e às vezes a gente tem muitas qualidades, né? Uma coisa que eu vi que eu não sabia o que eu tinha do meu pai. Quando falavam que eu parecia com meu pai, eu queria morrer, né? Porque tivemos um atrito e tinha o lado bom e o lado ruim. E quando eu vi, eu tenho totalmente o lado bom do meu pai. Meu pai é uma pessoa de extremo caráter, um homem íntegro, trabalhador, honesto. E eu tenho esse perfil. Meu pai, ele é muito doador, ele era aquelas pessoas... é que tá vivo ainda, graças a Deus, né? O amor da minha vida. Eu falo, ele era uma pessoa doadora. Quando ele sabia que alguém estava passando algum tipo de necessidade, ele comprava a cesta básica, ele ia até lá, dava dinheiro escondidinho para ninguém ficar sabendo. E eu puxei tudo isso dele. Quando você começa a se autoanalisar e ver qual que é realmente o seu perfil, né? Sim. Meninas, tá uma delícia, mas estamos encaminhando para o final. E aí eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres do nosso grupo, para as nossas ouvintes. Ela primeiro. Ela primeiro. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Eu Uma acho que eu mensagem. vou pegar o gancho, eu vou falar duas coisas. Na verdade, vou pegar o gancho da última fala da Regiane, que é exatamente sobre se olhar, né? Sobre se conhecer, saber aonde que você precisa melhorar e aonde você pode botar para fora a sua potência, né? Que vai dar muito bom. Então, assim, o acreditar em si, né? E a questão que eu falei aqui do se colocar em movimento, né? Então, esteja presente nos espaços, conheça mulheres, se inspire, busque conhecimento, não pare de estudar, não pare de ler, mas se coloque em movimento sempre. Verdade. Perfeito. Nossa, perfeito. Dona Thaís, Perfeito. Eu falo que o autoconhecimento, ele é libertador. sim. Né? Então, procure se entender. Você vai ter que sair do conforto. É desconfortável, mas você vai evoluir. Eu acho que a gente está aqui, a gente veio para essa terra para a gente evoluir como ser humano.
E às vezes a gente esquece disso, a gente fica focado tanto na profissão, Sim. mas espera aí, antes de eu ser alguém, de ser ter uma profissão, eu sou um ser humano. Então, como que eu posso evoluir? Eu acho que a gente tem que estar disposto a querer sempre estar melhorando, se desenvolvendo. Sim. O olhar para dentro, que é que eu tô há 3 anos olhando para isso, e eu vi que me ajudou muito, muito. Então, para mim, o autoconhecimento, ele é libertador. Sim, transforma. O se conhecer transforma, né? A partir do momento Sim. que a gente aprende a lidar conosco. Exatamente. E que é um processo, né? E que é um Lembrar que processo. E Não é de não um dia é pro tão outro. Nunca vai fácil, estar né? na perfeição. Nunca vai estar, Entender que a maioria dos problemas são seus, partem de É, você, né? Não do outro. Exatamente. Então- Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês, foi uma delícia. Ai, eu que Adorei. quero agradecer a Obrigada, Bia. obrigada pelo convite. Fiquei mais confortável também, né? Eu acho que vai passando, você vai começando a ficar um pouquinho mais confortável. E quero agradecer a presença de vocês, que tenhamos muitos podcasts juntas ainda, né? Que possamos estar fazendo Com outros cada vez temas, mais né? com outros temas. Sim. Que possam apoiar essas mulheres que nos assistem, que nos escutam. Acho que esse é o principal objetivo desse podcast, né? Trazer mais conteúdo para mulheres, e vocês contribuíram de uma forma sensacional. Obrigada. E vamos encerrar, né? Obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. E deixar aqui a mensagem, pedir para que nos sigam nas redes sociais, no Donas, Conexão e Transformação. E que também nos assistam lá e clique lá, siga. Se inscreva, né? Se Se inscreva no YouTube. você É a gostou, palavra. né, da nossa conversa aqui, quer acompanhar essas mulheres Se maravilhosas, inscreva lá no YouTube. se inscreve no canal. No canal. Fala o Instagram de vocês, sim, quem né? quiser saber Contato. mais, né, sobre planejamento financeiro, finanças comportamentais, o meu Instagram é @juntas.cresceremos, porque juntas somos mais fortes e vamos mais longe. É isso. Verdade. E o seu, Eu tenho o das empreendedoras, então, é Empreendedoras55. E o da Clan Festas é o Clan com KLANN, Clan Festas. Então, se você estiver precisando de uma decoração personalizada e exclusiva, pode me chamar. É isso. E é Obrigada, isso, gente. menina. Obrigada. Obrigada, eu que Silva. agradeço. Obrigada a todos, né, que estão nos assistindo e nos ouvindo. E até o próximo episódio. Até o próximo. Ai, bati na mesa. Foi? Oi, chegou? A gente pode